Tudo bom? A paz do Senhor, Evangelista Renato. Estou começando um novo estudo sobre o livro do Apocalipse, mas eu quero deixar uma partezinha desse estudo aí, que se você quiser nos acompanhar no YouTube, no Instagram e também no Facebook, nas nossas redes sociais, você vai vai nos dar o prazer, vai nos dar a felicidade de aprender junto conosco. E eu quero aqui falar sobre 9 coisas que João testificou no primeiro capítulo desse livro, que é um livro sensacional, um livro profético e ao mesmo tempo um livro epistolar, né? Que é um livro que vai nos mostrar, nos vislumbrar as coisas que vão acontecer no futuro, nos mostrou algumas coisas que aconteceram no passado e estão acontecendo no presente, mas ao mesmo tempo é um livro de orientações doutrinárias para a Igreja de Cristo. E aqui 9 coisas que João viu nesse livro. E a primeira coisa que João viu ele viu o Cristo que era, o Cristo que é, o Cristo que há de vir, ou seja, o Cristo que atuou no passado, o Cristo que atua no presente e o Cristo que atua no futuro, ou seja, o Cristo que nunca perdeu o controle de nada. A segunda coisa que João testificou foram as 7 igrejas da Ásia e o seu estado, né? A sua situação espiritual e a sua situação de relacionamento com Cristo. Ele viu a igreja de Éfeso, ele viu a igreja de Esmirna, ele viu a igreja de Pérgamo, ele viu a igreja de Tiatira, ele viu a igreja de Sardes, ele viu a igreja de Filadélfia e viu também a igreja de Laodiceia, cada um com a sua situação diferente, cada um vivendo um aspecto diferente na sua vida cotidiana espiritual, e os conselhos que foram dados a essas igrejas, ou as palavras de encorajamento que foram enviadas a essa igreja através de João, inspirado por Jesus Cristo, né? Porque o autor do livro do Apocalipse é Jesus Cristo, mas João é o mensageiro, né? O que recebeu da parte do anjo enviado por Cristo. É uma coisa interessante, né? Uma sequência, né? Deus deu as revelações para Jesus, Jesus, através do seu anjo, enviou essas revelações para João, e João envia essas revelações, essas mensagens tremendas e importantíssimas para essas 7 igrejas da Ásia. A terceira coisa que João viu foi os 7 Espíritos de Deus. A terceira coisa que João testifica, os 7 Espíritos de Deus. Como está lá em Isaías no capítulo 11, no versículo 2, ele viu o Espírito do Senhor, ele viu o Espírito de sabedoria, ele viu o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor e também o Espírito de conhecimento. Significa os 7 Espíritos de Deus, que João viu a ação multiforme e ilimitada do Espírito Santo de Deus em relação ao povo de Deus, em relação à Igreja de Cristo. É uma coisa tremenda e poderosa. A outra coisa que João viu, a quarta coisa que João viu ou testificou, ele viu Jesus Cristo como a testemunha ou mártir fiel. Ou seja, Jesus Cristo é o mártir fiel, aquele que mesmo em face da morte levou a sua missão, levou o foco e o objetivo da sua missão até o final, que foi a morte de cruz, para que através dessa morte nós tivéssemos a oportunidade de estarmos na presença do Cristo. Mas ele não viu só isso, ele viu o Cristo também como o primogênito dos mortos, ou seja, o Cristo que foi o primeiro a morrer de maneira efetiva, mas também foi o primeiro a ressuscitar de maneira definitiva, abrindo caminho para todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que creem em Cristo morrem com ele, mas também com ele ressuscitam. Essa é uma visão tremenda do nosso Cristo. A outra coisa que João viu ou testificou, ele viu Jesus Cristo como soberano e o rei da terra, ou o rei
do universo, o soberano e o rei da terra. Ele não viu mais aquele Cristo sofrido, mais aquele Cristo martirizado, mais aquele Cristo humano. Ele não viu mais esse Cristo. Agora ele vê um Cristo que é rei e soberano sobre todas as coisas e sobre a terra, o soberano da criação, o eterno, o imortal, o invisível, o Deus único, como está descrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17. Uma outra coisa que João testificou, ele testificou que esse mesmo Cristo nos amou, e nos amou a ponto de se entregar por nós de maneira voluntária. Ele não foi obrigado a se entregar por nós, mas ele, de maneira voluntária, se entregou por nós, de maneira perfeita e de maneira amorosa, graciosa e misericordiosa, para que através disso tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E por ele ter se entregado por nós e por ele ter nos amado, ele nos libertou por meio do seu sangue, como está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 9. E ele nos conduziu e nos vivificou, como está escrito na primeira epístola de Pedro também, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus por esse Cristo poderoso. E através disso, através do seu sangue, que nos remiu, que nos lavou e que nos libertou, como está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 20. E lá também na epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, do capítulo 2 ao versículo 1-6, ele nos fez reinos e sacerdotes. Somos reinos desse Cristo e sacerdotes desse Cristo. Glória a Deus, ao Cristo poderoso, ao Cristo que morreu por nós e ressuscitou também por nossa causa, e para que nós pudéssemos ressuscitar com ele. E a última coisa que eu quero citar aqui, João viu várias coisas, testificou várias coisas, mas a última coisa que João testificou é que esse mesmo Cristo, ele que morreu por nós, que foi crucificado, morto, ressuscitado e assunto aos céus, esse mesmo Cristo virá como com as nuvens. Ele vem com as nuvens, a sua vida é certa, a sua vinda é real. Ele vem com as nuvens, como está escrito lá em Lucas 21, 27, como está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Ele vem como as nuvens. João testificou várias coisas, mas eu quero deixar para você essas 9 coisas, né? Ou esses 9 itens essenciais para a salvação e para a esperança da igreja. Esses 9 itens que João testificou. E eu desejo a você que Deus lhe abençoe e multiplique essas bênçãos e a sua graça sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Glória a Deus.